Hoje é um dia muito especial porque o canal completa hoje 2 anos. Eu já tinha ele há um certo tempo, mas hoje, dia 18 de novembro, em 2018, depois de uma viagem para Campo Grande, eu reformulei o canal e postei o primeiro vídeo dessa nova roupagem, dessa nova abordagem do canal. E desde lá nós crescemos muito e estamos perto dos 45 mil inscritos. Então muito obrigado a todos que se inscreveram, a todos que vieram durante esses 2 anos nessa nossa caminhada de reflexão aqui no YouTube. Muito obrigado a todos vocês e vamos ver se a gente consegue chegar aos 45 mil inscritos até o final do mês de novembro. Conto muito com o apoio de todos vocês. E hoje nós tivemos mais detalhes sobre as rachadinhas do gabinete do Flávio Bolsonaro. E era uma situação muito organizada mesmo e mais complexa do que nós estávamos imaginando. Porque a forma como era passada pela mídia, pela imprensa, parecia que o Flávio Bolsonaro ele era o chefe, obviamente, porque ele era o chefe do gabinete, e tinha o Fabrício Queiroz que simplesmente recolhia o dinheiro dos assessores. Mas na verdade nós tínhamos um esquema muito mais complexo, uma quadrilha, uma organização criminosa de fato. E eu tenho 2 notícias para atualizar vocês sobre esse caso do Flávio Bolsonaro. E a situação dele está muito difícil, mas muito difícil mesmo. É muito possível que ele seja condenado. E a primeira notícia que eu quero passar é como que esse caso das rachadinhas acabou sendo descoberto. Porque Fabrício Queiroz errou em uma operação e isso acabou levantando suspeitas e tudo acabou acontecendo conforme nós já conhecemos. O descuido de Queiroz que compromete Flávio Bolsonaro. Um descuido de Fabrício Queiroz é uma das provas do Ministério Público para apontar o uso de verbas desviadas da Alerj no pagamento de uma cobertura adquirida por Flávio Bolsonaro, diz o Estadão. A transação foi feita na conta da mulher do parlamentar, Fernanda, e descortinou depósitos fracionados às vésperas dos vencimentos do imóvel. O casal precisaria desembolsar 110 mil para quitar o sinal do imóvel, uma garantia de compra. No entanto, o Ministério Público apontou que a conta dos Bolsonaro não possuía lastro financeiro para custear a operação. Na véspera do pagamento, porém, um depósito de 25 mil reais magicamente caiu na conta de Fernanda e neste momento, segundo a promotoria, Queiroz cometeu um descuido. O dinheiro teria sido sacado em espécie da conta do próprio ex-assessor antes de ser depositado em nome de Fernanda. Queiroz, porém, errou na dosagem e foi obrigado a se identificar no caixa, porque quando você tem uma quantidade grande de depósitos em dinheiro, você precisa se identificar, você tem um limite que você pode fazer sem identificação. Como o 25 mil ultrapassou o limite, Queiroz teve que se identificar e aí toda a casa caiu para Flávio Bolsonaro, Queiroz e toda a família Bolsonaro. Mas há uma outra notícia também envolvendo o esquema das rachadinhas que mostra que o esquema do Flávio Bolsonaro era muito mais organizado. De fato, uma quadrilha dentro do gabinete, segundo as acusações do Ministério Público. Atual chefe de gabinete de Flávio, ou seja, o chefe atual do gabinete do Flávio Bolsonaro, participou das rachadinhas, tendo atuação determinante segundo o Ministério Público. O atual chefe de gabinete de Flávio Bolsonaro, Miguel Ângelo Braga Grilo, que é militar, não podemos nos esquecer, ele é coronel, não vamos nos esquecer disso, é apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como operador da rachadinha na Alerj, informa o Estadão. Então o Estadão obteve essas informações e agora a mídia está repercutindo tudo isso. O coronel Braga Neto foi um dos 17 denunciados pelo MP por ter atuação conjunta com Queiroz no esquema. Segundo os investigadores, Queiroz era responsável pela contabilidade da organização criminosa. Grilo, por sua vez, o coronel, gerenciava o trabalho da equipe e atestava mensalmente o cumprimento das jornadas dos funcionários fantasmas. O chefe de gabinete de Flávio, de acordo com a denúncia, teve atuação determinante no esquema. Grilo é coronel aviador da FAB e recebe salário de R$ 22.900 na chefia do gabinete de Flávio Bolsonaro no Senado. Então, pessoal, as coisas começam a ficar cada vez mais claras. Não era simplesmente uma mera teoria da conspiração ou uma perseguição da oposição. Não, era um esquema, uma organização criminosa dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro. Mas a grande questão que ainda paira é qual é a relação de Adriano ou o papel de Adriano da Nóbrega, miliciano morto no início do ano,
Miliciano suspeito de comandar o escritório do crime, que a milícia suspeita de ter assassinado Marielle Franco. Qual era a participação de Adriano no esquema das rachadinhas? Já foi dito que ele era um dos chefes da rachadinha, uma espécie de sócio de Flávio Bolsonaro em todo esse esquema. E nós temos que lembrar que duas contas administradas por Adriano da Nóbrega recebiam dinheiro diretamente do gabinete do Flávio Bolsonaro. Essa é a grande participação que nós precisamos descobrir. Com toda certeza o Ministério Público já tem, isso está na denúncia, falta apenas a mídia divulgar. E por que é importante nós sabermos isso? Porque Adriano da Nóbrega é o que faz esse crime deixar de ser um crime do colarinho branco, de desvio de verba pública, caixa 2 e enriquecimento ilícito, para ser um crime comum, para ser a ligação da família Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro também está envolvido nesse esquema das rachadinhas, temos sempre que lembrar os depósitos na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. Então essa é a ligação da família Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro. E não é uma organização criminosa que opera no gabinete, que operou no gabinete do Flávio, não. É o crime organizado, porque Adriano da Nóbrega era um criminoso, era um miliciano. E se tudo isso começar a se desdobrar e a denúncia de fato for acatada e Flávio for condenado, nós teremos um criminoso na presidência da República. É muito sério isso, porque essa milícia da qual Bolsonaro fazia parte, ou faria parte, porque o Adriano da Nóbrega era uma espécie de sócio do Flávio Bolsonaro, foi a milícia suspeita de ter matado Marielle Franco. Então Bolsonaro se tornaria cúmplice de um assassinato. É uma situação assim impensável, nós nunca tivemos um momento tão baixo da nossa República. Nunca. É muito sério, mas muito sério mesmo. E nós vamos continuar investigando, ou melhor dizendo, averiguando a situação e trazendo as notícias para vocês. Então já deixe seu like em comemoração a esses 2 anos do canal e se inscreva também. Me siga no Twitter, @profileo_oficial.